Queridos crismandos, queridas crismandas, queridos catequistas, muito obrigado pela oportunidade de poder estar com vocês um pequeno momento. Vocês caminham ao encontro da Crisma, da recepção do Santo Crisma. Um momento muito importante na vida de cada um, de cada uma, mas é um momento importante na vida da Igreja, na vida das nossas comunidades. Nós sempre celebramos o Santo Crisma na comunidade, com a comunidade, porque nós somos igreja católica. E é por isso que nós celebramos sempre na comunidade, com a comunidade. Com a comunidade, nós invocamos o Espírito Santo. É um momento importante esse ainda de preparação para poderem celebrar bem o momento do Santo Crisma. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. A Crisma é a expressão da maturidade na fé. Nós recebemos o batismo, nós participamos da vida da comunidade, mas nós nos abrimos à graça do Espírito Santo. Nas comunidades primeiras, logo depois que os apóstolos começaram a anunciar Cristo ressuscitado, crucificado, ressuscitado, eles invocavam no momento próprio o Espírito Santo sobre os irmãos e as irmãs. Se tornavam assim adultos na fé. Diante da comunidade, vocês vão renovar a vida do batismo, mas diante da comunidade, com a comunidade, vocês vão receber a graça do Espírito Santo. Nós recebemos do batismo a vida de Cristo, a vida do Evangelho. Como diz São Paulo, nós somos revestidos de Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo, mas desejamos agora uma confirmação. Nós desejamos agora crescer e sermos maduros na fé. É por isso que, com alegria, desejamos seguir a Jesus, mas com a invocação do Espírito Santo. Chegou o momento na vida de cada um, de cada uma, de se abrirem à graça do Espírito Santo, para que ele inspire a cada um, para que ele ilumine a cada um e acompanhe na comunidade, na cotidianidade de cada um. Cada um será ungido na fronte e será ungido com o óleo do Santo Crisma que eu benzi na Quinta-feira Santa. Se vocês forem receber o Santo Crisma no ano que vem, na Quinta-feira Santa eu vou consagrar o óleo do Santo Crisma. E qual é o primeiro gesto que o bispo faz? Ele se inclina sobre o óleo, sobre o azeite e sopra em sinal de cruz sobre o óleo, invocando o Espírito Santo. O sopro do Espírito, o sopro da vida, o sopro da esperança, o sopro de Deus. Esse sopro significa também a vida que quer ser transmitida com o óleo que cada um receberá na fronte, em sinal de cruz. E a pequena oração, ou quase admoestação, ela é muito simples, mas muito significativa. Receba por este dom a graça, o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito que cada um recebe e já recebeu também no momento da liturgia, pela invocação, pela oração de consagração. A celebração do Crisma se caracteriza muito pela invocação dos 7 dons. O momento da consagração, o momento da invocação do Espírito, eles são justamente invocados os 7 dons. Eu gostaria de recordar mais uma vez, vocês já meditaram, vocês já refletiram, vocês já sabem até de cor os 7 dons do Espírito Santo, mas eu queria recordar o significado, mais uma vez, desses 7 dons, para que assim a celebração seja muito significativa. São 7 os dons: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência, a piedade, a fortaleza e o temor de Deus. Quanto à sabedoria, é um dom de perceber o que favorece e possibilita viver o Evangelho, isto é, o que Deus projetou para cada um de nós. A sabedoria nos deixa perceber a grandeza do amor, fortalece a esperança, nos leva a exercer a misericórdia, sermos pessoas de misericórdia, próximos dos outros.
Jesus nos disse, quando fordes presos, não vos preocupeis nem com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. A verdadeira sabedoria, além de nascer do Espírito, traz discernimento, gosto de viver, de fazer o bem, de viver a palavra de Deus. A sabedoria, sermos pessoas sábias, diante de todos os problemas e dificuldades, sermos pessoas que sabem discernir, sabem encaminhar a vida e a existência, não apenas pessoal, mas também na participação, na reflexão da vida da comunidade. O entendimento é o dom que nos ilumina para perceber e aceitar as verdades que Deus nos revelou através de Jesus. Mediante este dom, o Espírito Santo nos permite perscrutar, perceber a profundeza de Deus na nossa vida, como Ele se comunica, como Ele participa da nossa vida, como nós participamos da vida de Deus, como nós vamos devagar conhecendo os segredos de Deus, mas também os segredos nossos e os segredos da humanidade. Talvez por isso Jesus diz, ou melhor, Jeremias diz, eu lhes darei um coração capaz de me conhecerem, de entenderem que sou eu o Senhor. O entendimento, entender, compreender. O terceiro, o conselho, é o dom de saber discernir os caminhos, as opções que devemos fazer na vida. Nós temos necessidade de fazer opções, nós temos necessidade de encaminhar a nossa vida, escolhermos a nossa vocação, escolhermos a nossa missão, saber orientar e escutar. É a luz que o Espírito nos dá para distinguirmos, inclusive, o bem, a verdade, e assim superarmos o erro e superarmos também o que é falso. Permanecermos, portanto, na beleza de compreender a verdade da nossa vida. Talvez porque lemos em Isaías, ele não julgará pelas aparências, não decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará os fracos com equidade e fará justiça aos pobres da terra, é que nós desejamos invocar o Espírito Santo e receber o dom do conselho. O Espírito Santo que repousou sobre Jesus ao sair das águas do Jordão, lhe deu a plenitude do dom do conselho. Ele sabia falar, ele sabia consolar, ele sabia aconselhar. A ciência, o quarto, é o dom da ciência de Deus e não da ciência das coisas. É um saber próprio de Deus e não saber das coisas. Um saber próprio que nos faz perceber a grandeza da vida, a grandeza de poder crer. É uma beleza poder crer, mas também o significado de toda a obra criada. Saber o sentido de toda a obra criada, como nos relacionamos entre nós, seres humanos, mas também como nos relacionamos com os outros seres. Por este dom, o Espírito nos revela interiormente o pensamento de Deus, pois os mistérios de Deus ninguém os conhece a não ser o Espírito Santo, nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Quinto, a piedade. É o dom que o Espírito Santo nos concede para estar sempre abertos à vontade de Deus, procurando sempre agir como Jesus agiria. Não vivemos de qualquer forma, mas vivemos como pessoas honestas, dignas, pessoas humanas que entendem e compreendem o sentido da vida. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele escreveu: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês permaneçam na ignorância. Vocês bem sabem que quando vocês eram pagãos, eram facilmente atraídos para ídolos. Por isso eu lhes declaro, todo aquele que agora é conduzido pelo Espírito de Deus não pode blasfemar contra Jesus. Bem como ninguém pode dizer convictamente Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. O Espírito que nos move na fé, o Espírito que nos faz dizer o Senhor Deus é o único Senhor. Nós amamos a Deus e amamos o próximo. A fortaleza é o dom que nos torna pessoas fortes, temperadas, ousadas, para viver as dificuldades do dia a dia,
para vivermos na integridade como cristãos. Assim nós podemos, por exemplo, lembrar a coragem dos nossos mártires, esses homens e essas mulheres que testemunham a fé, não têm vergonha de testemunhar a Jesus. E mesmo quando vem a morte, continuam testemunhando Jesus, a fortaleza da fé, a perseverança e a firmeza de testemunhar que creem em Jesus. Os que estiverem dotados deste dom não se amedrontam diante das ameaças, das perseguições, pois confiam incondicionalmente em Deus. Nós lemos no Apocalipse assim: nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum tempo. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, a fortaleza. E o último é tão significativo e é tão bonito. O temor de Deus, não medo de Deus, mas temor a Deus. Não temer a Deus, mas temor de Deus. Temor é uma reverência própria, é um modo próprio de estarmos diante de Deus com disposição, com alegria, mas uma espécie de recolhimento diante de Deus para ouvi-lo e para poder dizer o que está dentro do nosso coração. É o dom da reverência, é o dom do respeito. Jesus teve sempre o cuidado de fazer em tudo a vontade do Pai. Isaías nos lembra: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de prudência e de coragem, o Espírito de ciência e de temor de Deus. O temor de Deus é tão importante na nossa vida. Sabe, diante de tudo o que vai acontecendo, nós nos recolhermos e colocarmos diante de Deus e dizer, como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse modo recolhido, mas aberto, não medroso, mas aberto e recolhido para irmos vivendo a vida que recebemos do Evangelho. Queridos crismandos, queridas crismandas, Deus abençoe a cada um, a cada uma. Eu também queria agradecer por você ser perseverante na preparação para o Santo Crisma. Participe da vida da comunidade, seja um jovem, uma pessoa adulta, participante da comunidade. Existem tantas pastorais, existem tantos serviços nas nossas comunidades. Nós nos sentimos igreja, nos sentimos discípulos de Jesus, mas também nos sentimos missionários, missionárias de Jesus. A você, querido irmão, querida irmã catequista, muito obrigado. Muito obrigado por esse serviço à nossa igreja. Sejam perseverantes e que Deus abençoe a todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom encontro.